espaços cada vez menores para a gente morar, é difícil a gente encontrar quem tenha uma hortinha ou de repente um espaço para as plantas dentro de casa. Mas olha, eu vou te contar que um pouquinho de criatividade e vontade de ter esse espaço, você pode fazer uma coisa linda. Quem vai contar pra gente é a Dani. Dani, o que você vai mostrar pra gente aqui? A gente vai montar um quadro vivo de suculentas. Fica maravilhoso para você ter em qualquer espacinho da sua vida. E agora a gente vai botar a mão na massa para fazer esse nosso quadro vivo. Dani, passo a passo para a gente fazer, como é que começa? Sim, a princípio nós vamos ter então que ter esse quadro, que nós chamamos de quadro vivo. Ele é uma estrutura que parece uma caixinha, só que ele tem uma moldura em cima e uma grade que é grade de viveiro mesmo, de animais. O próximo passo é a gente colocar então a casca de pinos. Então a gente vai colocar essa casca de pinos tamanho PP, que ela é bem miudinha, mas que ela já vai dar o suporte necessário para que a gente tenha só essa camadinha mesmo, né? Essa caminha no fundo. E a gente pode ir movimentando o quadro para sentir e não exagerar nessa caminha, ó. Porque não é para encher até o topo, né? Exato. É só uma base. É só uma caminha de forração. Só que a gente já tem um dedinho quase de casca de pinos, já é o suficiente. Então a gente vai colocar a terrinha. A terra a gente coloca até em cima, tá? É uma terrinha bem preta e vai movimentando o quadrinho levemente para ele já ir se moldando aqui dentro. Se você puder fazer para mim, Gi, só movimentando de levezinho. Isso, só para que a gente possa ver onde tem que colocar ainda. E aí a gente já pode tirar esses grãozinhos aqui que são maiores, para depois não dificultar na hora de plantar também. Aqui nós já adiantamos e já tiramos as suculentas dos vasinhos. E deixamos um pouquinho de terra na raiz, lembrando que tem que ter muito cuidado na hora de tirar essa raiz para não tirar uma quantidade muito grande, né? Para que ela não enfraqueça, enfim, para que ela não sinta muito no momento de ser replantada. Agora a gente tem que tomar cuidado porque esses ganchinhos aqui a gente vai pendurar, né? Então eles têm que estar para cima para a gente ter uma ideia de como que a gente vai fazer essa estrutura e essa composição das suculentas, imaginando sempre que ele vai estar depois penduradinho, certo? A gente busca as suculentas que têm uma estrutura mais curta, porque se a gente for escolher as que são muito altas, ele vai ficar um pouco desproporcional. Você escolheu uma clara, um tom de verde claro, você vai escolher um mais aberto para o lado, e aí depois você vai escolhendo alguma que tem um detalhe ou uma textura diferente. Então eu sempre costumo dizer, né? Escolha cores, formatos diferentes. Agora nós já escolhemos as plantas, então a gente vai começar a montar e colocar elas aqui nessa harmonização, né? A gente tem que primeiro cortar essa telinha de viveiro. Então eu peguei um alicatezinho normal, vai cortando aos poucos. Então a gente já tira essa estrutura que nós cortamos para não se machucar. E aí vai abrindo com uma espátula, nesse caso uma mini espátulazinha, né? O buraquinho. E aí a gente coloca essa estrutura que nós deixamos separadas dentro desse buraquinho. Ah, ela já vem com um pouquinho de terra. Exato. Da própria raiz, né? Sim. E aí agora a gente vai sentindo com o dedo, com a pontinha de um pincel ou com a própria lado contrário da espátula, se ficou buraquinho ou não. E aí a gente coloca um pouquinho de terra para certificar que ela vai ficar bem presa. Então eu coloco um pouquinho de terra e vou apertando com a pontinha da espátula contrária para ir fechando esse buraquinho. Então a gente vai abrir um novo buraquinho próximo da estrutura que já estava. Esse aqui já está um pouquinho mais adiantado, mas para a gente mostrar como que vai fazendo a composição e como vai colocando bem próximo mesmo as suculentas. Nós já colocamos as plantinhas, já colocamos a terra necessária para fazer o fechamento. Agora a gente vai colocar o asfagno. Eu gosto de trabalhar com ele cru e úmido. Então ele já tem essa textura que é boa para a gente poder trabalhar. Então a gente coloca lá no fundinho da raiz o asfagno, nesse caso aqui eu coloquei essa quantidade, e vai apertando com a pontinha da pá. Isso serve para quê? Quando a gente molhar ou quando a gente virar o quadro, essa terrinha toda não vai ficar aparente, então ela não vai cair. Então
sempre quando a gente vai plantar da primeira vez, a gente vai regar ele como um todo, então a gente molha tudo. E aí depois, nas próximas regas, a gente já começa a ter um cuidado, porque se acumular muita água dentro dessas folhinhas, ela acaba apodrecendo. Então é importante que seja só no primeiro processo realmente. Então assim, na segunda rega, como que eu vou fazer? A gente gosta de usar uma embalagem assim bem simples, que tenha essa pontinha e que de preferência ela seja regulável, que possa colocar aqui uma fitinha, né, para controlar essa água que vai sair. E aí depois só na raiz vai molhando uma a uma. Eu amei, Dani. Obrigada. Também adorei. Muito obrigada pelo convite. Agora é só a gente usar um pouquinho a vontade de botar a mão, né, nas plantas, brincar um pouquinho. Sim. E levar um pouquinho de verde para os espaços, seja na tua casa ou no trabalho, vai ficar maravilhoso. Com certeza, sou suspeita a falar.